Então tá, assim, nosso assunto hoje são as causas do atual cenário econômico global. Mas daí, aqui na apostila, se vocês leram o texto conforme foi solicitado que fizessem, porque isso vai ser importante para o trabalho que eu vou dar hoje para vocês, bastante importante a leitura da apostila e principalmente, gente, a forma como vocês têm interpretado, têm aprendido as coisas, tá? Isso sempre vai ser bastante importante que eu perceba, para a gente evitar situações de cópia de texto, até porque eu vou começar falando assim. O cenário econômico atual, certo? Ontem a gente falou bastante sobre isso na autossociologia da primeira série. O cenário econômico atual é aquele fundamentado no mercado de trabalho sempre, né? Então, o trabalho das pessoas está sempre extremamente relacionado ao cenário econômico. Ele é tanto causa quanto consequência, o trabalho. Ele é causa e consequência das mudanças econômicas. Se eu tenho um grupo de pessoas que são os trabalhadores hoje se comportando de maneira cada vez mais tecnológica, transformando o ethos, acabei de falar do ethos, o que significa ethos? Ethos em sociologia é um conceito que significa o conjunto de hábitos, tá? O conjunto de posicionamentos. Então, se esse ethos tem se transformado, tem mudado, as pessoas têm sido cada vez, por exemplo, né, economicamente falando, comportamento no trabalho cada vez mais tecnológicas, e cada vez mais abertas a áreas diferentes, com conhecimentos diferentes. Se as pessoas estão se posicionando dessa forma, é porque o mercado exige, o cenário econômico global exige, e ao mesmo tempo elas exigem do cenário econômico global um retorno desse posicionamento. Ninguém vai estar fazendo um monte de cursos e se aperfeiçoando nos dias atuais se não for para ter algum tipo de retorno. Tanto o retorno de conhecimento, tá? Não é só financeiro, mas convenhamos, também o retorno financeiro, certo? As pessoas não vão gastar R$1.000, R$2.000 investindo num curso que depois elas não vão poder, de alguma maneira, lucrar em cima disso. Credo, mas que visão mais capitalista. Mas é assim que acontece, certo? A maioria das pessoas não vão, como os nossos melhores e maiores filósofos e intelectuais da história, elas não vão pura e simplesmente pelo conhecimento, de forma alguma. Elas vão pelo que aquilo vai trazer de retorno financeiro para elas. E é assim que o mercado tem agido. Aquele diploma de graduação pendurado na parede desde a década não sei das quantas, juntando poeira lá, ele não te garante mais nada nos dias atuais, certo? Agora, o conjunto de diplomas e certificados que você tem salvos lá no teu celular, porque foram enviados da universidade onde você fez tudo isso, aí sim, esses contam muito mais do que aquele que está na parede, porque eles são recentes e porque eles estão em maior número. Tá, mas por quê e como que o mercado chegou a esse ponto? O que mudou na economia global? Quais foram as causas desse cenário que a gente tem hoje, de integração, de interdependência, dessas relações? Como foi que tudo isso mudou ou acrescentou e se transformou? Na imagem que eu coloquei para vocês na tela, podem dar uma olhadinha aí de novo, eu já tinha posto uma parecida com essa, né? Agora eu coloquei essa, achei essa. Observem o seguinte, é interessante a interpretação da imagem. Ela está mostrando a Terra em relação ao Sol, digamos, ou seja, está nascendo um novo dia, e neste novo dia que nasce, o mundo inteiro já está conectado. O que significa que mesmo quando o Sol não estava presente, no sentido da Terra estar girando para outro lado, aquele lado que está iluminado pelo Sol já estava trabalhando, e o lado que está aqui agora indo em direção ao Sol já estava trabalhando também. Ou seja, a globalização da economia fez com que o mundo não tivesse mais parada e não existe perspectiva de retorno. É mais ou menos como um cara chamado Fukuyama escreveu sobre o capitalismo. Quando o marxismo estava crescendo bastante e havia os críticos mais rebeldes, assim, mais ferozes ao capitalismo, quando esses críticos surgiram, começaram a chamar o capitalismo de capitalismo selvagem e tal, nessas situações, teve o Fukuyama escreveu um livro dizendo assim, gente, entendam, o capitalismo está dado,
Não vai haver uma situação em que no mundo inteiro se derrube o capitalismo, se implante o socialismo e todos vivam felizes para sempre. Não vai acontecer. Aí ele foi muito criticado na época, porque era uma pessoa que via uma distopia no mundo, um fim de mundo, né? Uma coisa assim ruim. Então o capitalismo tomou conta, pobre é pobre, rico é rico e vai continuar assim. Não foi nesse sentido que ele escreveu. Foi no sentido de dizer assim, gente, hoje a trama, a teia, como vocês têm na tela aí, do cenário econômico global, ela está tão interligada que, de fato, como é que eu vou fazer um retorno de tudo isso? De que maneira eu vou desmanchar tudo isso? É muito complicado. Você pode desmanchar algumas áreas da teia econômica, mas ela vai ser reconstruída de outro lado de alguma maneira, tá? Então, esse é o cenário econômico global que nós temos atualmente, esse que vocês estão vendo aí na tela, certo? De pessoas comprando e vendendo para o mundo inteiro o tempo todo. Se isso não é possível fisicamente, isso é possível virtualmente. Nós temos até moeda virtual. Então, essas coisas todas, elas não tem como mais voltar atrás, certo? E no meio de tudo isso, se o Brasil, vamos pensar no Brasil? Se o Brasil é tão rico, se o Brasil tem tanta biodiversidade, tantos recursos naturais que são a base, o fundamento de todas as, como vocês estão vendo em geografia, né, dos setores da economia, se a natureza e a nossa biodiversidade são a matéria-prima para tudo isso, seja para a construção de tecnologia, por causa dos nossos minerais, para a manutenção dos alimentos, como a nossa área agrícola, enfim, o Brasil é rico de tudo isso, tem todas essas possibilidades, essas potencialidades. Por que não somos um país rico, economicamente falando? Mas nós somos a oitava, nona, está sempre variando, né? A maior economia do mundo. Como que a população não tem acesso a essa economia? Por que isso não está acontecendo de verdade na vida das pessoas, da população que mora no Brasil hoje? O que acontece? Qual é o bloqueio? Né? Vamos pensar nisso também. Será que é pura e simplesmente culpa do governo? Seja lá do governo FHC, do governo do Lula, do governo do Bolsonaro. Será que não existe, gente? Raciocinem. Uma teia global enorme, gigante por trás, a qual o Brasil, assim como os outros países, vão se adaptando e vão criando espaço, vão abrindo espaço. Sabe na natureza aquela plantinha que brota e que ela olha para cima, olha entre aspas, né? Mas que ela percebe que o que tem acima dela na floresta são árvores imensas e gigantes, ela vai ter que buscar seu lugar ao sol. Ela vai ter que procurar em algum momento um lado para ir, para poder encontrar também um espaço ao sol. Por isso que na floresta muitas árvores são extremamente altas, porque elas precisam de um espaço ao sol. Na economia também, os países precisam de um lugar, eles precisam ocupar um espaço nessa teia toda, porque senão eles não vão participar nem da integração e nem da interdependência. Ou melhor, até vão, mas serão sempre os dependentes, aqueles que dependem dos outros. E aí a economia não se fortalece nunca. E uma economia que não é fortalecida e que não tem uma moral no jogo econômico, ela acaba levando para a sua população, para as pessoas daquele estado, a situação de pormenor, a situação de não ter tanta capacidade econômica, tanto de compra quanto de venda, certo? Acaba acontecendo essas coisas. Mas vamos entender como é que esse processo foi acontecendo. Se o Brasil é rico em todas essas produções, por que ele não é rico oficialmente falando? Bom, isso tem raízes históricas. Do período da escravidão... Não, pera, é mais para frente, tá, gente? Não vou voltar lá. Porque nós fomos uma colônia de exploração. Não. Nova Zelândia também foi colônia de exploração. A economia dela hoje está muito além, muito à frente da nossa. Então, esses tipos de justificativa não nos cabem. Tem raízes históricas, mas isso não quer dizer que as raízes históricas sejam essas tão antigas assim. São erros mais atuais, certo? Erros mais presentes. Então, vamos analisar um pouquinho sobre isso. Bom, os países que são capitalistas, eles, na verdade, só foram se posicionando, tanto os que são potência quanto os que são muito dependentes, ou seja, tanto aqueles que foram considerados primeiro mundo, quanto aqueles que foram considerados terceiro mundo, numa época em que houve uma regionalização do mundo dividida assim,
todos esses países, eles tiveram que, em algum momento lá, depois da Segunda Guerra Mundial, se posicionar política e economicamente. O que estava acontecendo no cenário global naquele momento? Nós estávamos vivendo o fim de uma Segunda Guerra Mundial, com partes da Europa e de outros países destruídas, por conta da situação de uma Segunda Guerra Mundial, 20 anos depois, 21 anos depois da primeira, né? E aí, como restabelecer, como reorganizar a economia de todos esses lugares? Por que que os países mais ricos dependiam que os pobres se tornassem, não ricos, mas melhor de vida? Porque eles eram mercado, um potencial mercado consumidor. Não adianta eu ser rico e poder produzir um monte e ter muitas indústrias se eu não tiver gente com dinheiro para comprar de mim. Então, era uma forma, os países ricos, em especial os Estados Unidos e a União Soviética na época, eles precisavam alavancar outros países para que crescessem também, claro que não alcançariam eles como potências, né? Mas que crescessem também para gerar o tal do mercado consumidor, para se tornarem potenciais mercados consumidores, terem dinheiro para consumir, para comprar. Como que os Estados Unidos faz isso? Que tática ele usa? A tática dos Estados Unidos é justamente, só espera um pouquinho, gente. Perdão. Aqui. Desculpa. A tática dos Estados Unidos é prender, assim como numa teia. Eu gosto muito de usar esse trocadilho, essa forma de ver, essa metáfora. Assim como uma teia, os Estados Unidos, para garantir fidelidade desse país, ele tinha que prender ele de alguma forma. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele cria o plano Marshall e o plano Colombo. O que é o plano Marshall? O plano Marshall é o empréstimo de dinheiro para reconstrução de países europeus, certo? Ali Alemanha, Itália, enfim, para reconstrução de países europeus afetados pela guerra, porém com o comprometimento desses países de que eles seriam capitalistas e só comercializariam com países capitalistas. Então, o que isso significa? Se você quiser, se o país quisesse reconstrução e se reerguer novamente depois de duas destruições, muitos países da Segunda Guerra Mundial já tinham sido destruídos na primeira, né? Então, se esses países quisessem se reerguer financeiramente, politicamente, né, economicamente, e a população viver em condições, no mínimo, de sobrevivência ou de possibilidade de uma vida com qualidade, eles tinham a seguinte opção: pegar empréstimo com os Estados Unidos. Esses estados, eles não tinham outra oportunidade, eles estavam quebrados, destruídos, então alguém tinha que oferecer uma salvação, e os Estados Unidos ofereceu. Ah, mas eu não vou me tornar capitalista porque os Estados Unidos vai me emprestar dinheiro. Tá bom, então fica sem dinheiro, não se torna capitalista e o seu país cai na miséria, entra numa derrocada. Lógico, qual foi a maior atitude, a principal atitude? Muitos países da Europa aceitando os empréstimos dos Estados Unidos para a reconstrução dos seus países. Só que esse empréstimo não tinha juros apenas, tinha o comprometimento de só comprar de países capitalistas e tornar-se um país capitalista. Tá, gente? Então, assim, amarrava por todos os lados. Você ficava devendo financeiramente para os Estados Unidos e tinha que se tornar capitalista e só negociar com o capitalista, para tirar os países socialistas da jogada, para que eles não tivessem nem mercado consumidor e nem área de venda, tá? Para que eles não tivessem nada, para simplesmente esgotar os países socialistas. Essa foi a jogada do Plano Marshall e Plano Colombo no Sudeste Asiático, ali Japão, aquela região onde os Estados Unidos também emprestou dinheiro para reerguer, para levantar de novo, né? Então, essas foram algumas táticas que eles fizeram para poder tornar esses países dependentes dos Estados Unidos. Mas como dependentes? Então, eles iam sempre comprar só dos Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos não era detentor de toda a produção, de tudo que ele precisava. Então, ele precisava comprar de alguém. Quem iria vender para os Estados Unidos? Justamente os próprios países, que vão usar o dinheiro dos Estados Unidos para comprar e vender dele. Eu já expliquei isso para vocês em outra aula. Então, segue essa mesma lógica.
Algumas mudanças que ocorreram, então, para que a gente chegasse a esse cenário global, foram esses empréstimos, foi essa situação de criar uma interdependência e de estabelecer o capitalismo como o sistema econômico mais forte de todos na época. E como isso? Através de uma forma que eles criaram desses compromissos e contratos que fizeram com que esses países assumissem uma fidelidade ao capitalismo, porque precisavam do dinheiro mesmo, tá, gente? Então, assim, mudou o sistema de produção de mercadorias também, porque agora eles precisavam fazer um sistema de produção diferente. Até ali era o sistema fordista, aquele sistema técnico de produção em larga escala, sem levar em consideração o produtor, né? E agora ele é substituído pelo toyotismo. O que é o toyotismo? No toyotismo, você vai produzir para poder vender em larga escala, mas para vender com qualidade, certo? E uma das principais características do toyotismo era o just in time. Vocês já ouviram falar do just in time, eu vou só repetir o que é. O just in time literalmente significa no prazo, né? Ou dentro do tempo, no tempo, alguma coisa assim. E dentro da lógica capitalista do toyotismo, que foi quem fundou a técnica do just in time, significava entregar os produtos no prazo exato. Só que o que o toyotismo fazia? As empresas que usassem o sistema toyotista faziam? Elas diziam assim, te entrego o carro que você comprou, porque eles não tinham formação de estoque, no toyotismo não tinha estoque, a produção era feita de acordo com a demanda, com a procura, para não haver nenhum tipo de sucateamento da produção. Então, para os carros não começarem a ser sucateados, desgastados, eles só eram produzidos quando eles eram comprados, tá? E aí eles davam um prazo. Esse sistema existe até hoje, né? Era dado um prazo. Você receberá seu carro em 20 dias. Claro que eles conseguiam fazer esse carro em uma média de 15 dias, 16 dias. Eles falavam um prazo maior justamente para a pessoa esperar para 20 dias e ser surpreendida ao chegar antes. Porque aí ela faria o quê? Ela qualificaria a empresa, ela votaria a favor dessa empresa, dizendo, olha, eles são excelentes, eles entregam antes do prazo. Que hoje em dia, principalmente com a velocidade da internet e tudo, não existe nada pior do que você vender um produto, dizer que vai entregar em determinado prazo e não cumprir o prazo. Certo, gente? Dizer, eu te entrego daqui 2 dias. E aí você não consegue. Você vai conseguir daqui 5, 6 dias. Não que não vão voltar a comprar contigo, mas já vai ser sempre feita uma busca para ver quem entrega mais rápido, tá? Enfim, é assim que funciona. Outra situação que aconteceu para chegar a esse ponto, então o uso do toyotismo, o choque do petróleo, as situações do petróleo, as crises do petróleo ali na década de 70, né? A gente chama de processo de crise de 70, que foram as crises do petróleo, os conflitos por causa do petróleo, o preço do petróleo, que os Estados Unidos queriam comprar o petróleo pelo valor menor que fosse possível, e quando principalmente o Oriente Médio, que eram os maiores produtores de petróleo ali, Arábia Saudita e países ao redor, quando eles percebem que os Estados Unidos está querendo fechar o cerco, porque ele é o maior comprador de petróleo naquele momento, e ele está querendo pagar mais barato e não quer comprar, então vou comprar do teu concorrente. O que eles fazem? Eles se juntam e formam quase que um cartel. Eles formam a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. Na OPEP, eles fazem um acordo e todos os países que produzem petróleo vendem pelo mesmo preço. Ou seja, os Estados Unidos ficam sem chance de negociação. Ah, então não vou comprar de vocês, vou comprar do fulano porque está vendendo mais barato o barril. Chegava no fulano, o barril estava o mesmo preço. Eles subiram um monte o preço do barril e os Estados Unidos, na época, altamente dependente daquele petróleo, tinha que se submeter a comprar ou parar a produção. Como alguns não tinham condições de comprar, algumas áreas dos Estados Unidos foram parando a produção, foi quebrando algumas bolsas, investimentos, ações, e aconteceu a crise de 70, que foi uma crise muito forte nos Estados Unidos. E é claro, né, gente, se há essa lógica de interdependência, os países que tinham contratos de sistema interdependente com os Estados Unidos acabavam quebrando junto, né? Ou pelo menos caindo financeiramente, economicamente. Até que acontece a desvalorização do dólar em 1971
que era a moeda internacional. Então, se a principal moeda do mundo, que é a internacional, desvaloriza, isso vai fazendo a derrocada de outras economias junto, vai levando junto essas economias, vai baixando, né? E, por fim, o problema da desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo. O que significa isso? Ficou sem lei, ficou largado, não tinha mais controle. Simplesmente o dinheiro circulava na lógica do mais forte. Quem tinha mais, comprava mais. Quem não tinha, problema seu. Eu cobro o preço que eu quiser pelos meus produtos. Você se acha que é melhor comprar de mim, compra do outro. Enfim, houve uma desregulamentação, certo? E o próprio dinheiro acabou se tornando uma espécie de mercadoria, porque daí as moedas circulavam entre si, umas valorizavam, outras desvalorizavam, e tudo era muito rápido. E nesse processo, um ia comprando moeda do outro país e estava havendo mais especulação e investimento de moedas do que de produtos. Então, a indústria meio que parou, porque os investidores queriam ver onde ia parar essa história, até onde ia, qual moeda seria mais forte depois de tudo isso. E como eles não tinham certeza, o que eles param? Param as compras. É aquilo que a gente chama de câmbio flutuante. Vão anotando essas coisas, eu sugiro, tá? É o que eles chamam de câmbio flutuante, que é o valor das moedas oscilando demais, ora aumentando demais, ora diminuindo demais. Tinha momentos em que uma determinada moeda era a mais cara do mundo, de repente ela já era mais barata, a que tinha maior capacidade de compra, a que tinha menor. Tudo foi dependendo da lei da oferta e da procura, certo? Dentro do mercado. E os países que estavam em disputa, os grandes países, né, que estavam em disputa por dessas moedas e desse comércio global, eles eliminam as formas de controle. Eles acabam, não é que eles tenham feito um acordo para eliminar, mas aos poucos o comércio global foi funcionando de uma forma que foram eliminando todas os controles, as formas de controle. E aí que eu falo de novo do processo de desregulamentação financeira, onde os países começam a ter uma constante situação de déficit, ou seja, perca. Os países estavam mais comprando do que vendendo. E isso nunca representa coisa boa. O objetivo é que sempre estejam comprando mais, aliás, vendendo mais do que comprando, certo? Esses países vão começar uma competição pelo mercado, uma competição por outros países. De que forma? E por quê? Para que eles sejam seus potenciais compradores. Então, eles começam, os grandes países, os mais ricos, começam a competir entre si em busca dos países menores para se tornarem seus clientes. É como duas lojas de roupa, por exemplo, que estão vendendo blusa e uma bota lá R$15 a blusa, a outra que está na frente, ela quer atrair os clientes para ela coloca a R$12 a blusa, nem que ela tenha prejuízo, mas só para ter venda. É assim que foi acontecendo na época também. Aí vem a especulação dos investidores, que é aquele cara que foi comprar a blusa então e falou, peraí, tu está vendendo a 15, teu vizinho da frente a 12. Você não acha melhor vender também? Faz por 10 que eu compro 5. Aí o cara que não está vendendo, porque só o vizinho da frente está vendendo de R$12, ele abaixa para 10. Lá vai alguém e descobre que na loja do outro lado da rua não é 12, é R$10. Lá vai comprar. Então, o que é isso? É a especulação dos investidores, dos compradores, dos clientes, que começam a fazer essa jogada. E as lojas de roupa que eu estou falando representam os países que começam, que precisam, então, se adaptar a essa lógica do mercado, porque senão eles quebram, eles ficam sem vender. E aí começam todas essas manobras. Nos Estados Unidos, isso aconteceu, todas essas manobras, essa situação, especialmente na área de investimento imobiliário. Chegou um ponto em que as casas, as mansões nos Estados Unidos, as lojas, enfim, os prédios, custavam quase nada, se tornaram cada vez mais baratos, não representavam mais lucro algum. Mas para poder manter o giro econômico, para manter o dólar em movimento, as pessoas iam se submetendo a isso e o governo junto, e aí a crise foi se intensificando cada vez mais, certo? Esses investidores globais, os grandões, agora não estou mais falando da loja de roupa, tá? Esses investidores globais, esses grandões, eles já não tinham mais garantia de nada, nem o investidor e nem o vendedor. Então, as grandes economias, elas ficaram como se estivessem num barco à deriva, sabe? Sem saber direção, sem saber vento, sem saber nada. Ficaram à mercê do comércio e da busca. Então, não tinha uma previsão, quais eram os produtos melhores, quais eram os produtos que teriam mais possibilidade de venda no mercado. Ficou tudo muito instável.
Isso gera uma crise gigante nos Estados Unidos, porque ele era o centro do capitalismo e a moeda dos Estados Unidos, que era o dólar, estava rebaixada. E com isso, né, gente? Quantos países integrados e interdependentes aos Estados Unidos que entraram em crise em todo o mundo. Então, houve uma crise global. Já tinha acontecido uma crise bem forte nos Estados Unidos em 29, que carregou bastante países, teve essa da década de 70, e agora em 2009 também nós tivemos uma grande crise nos Estados Unidos, também dentro dessa mesma lógica da teia global, da questão econômica de ter a moeda mais forte, que acabou arrastando outros países. Na época, quando foi questionado se o Brasil estaria preparado para enfrentar a crise que viria dos Estados Unidos, porque nós somos parceiros dos Estados Unidos, o presidente da época, o presidente Lula, disse que aqui no Brasil, aquela grande onda, aquela tsunami, chegaria apenas como uma marolinha. De fato, em 2010 não teve crise, a gente passou tranquilo. 2008, 2009 para os Estados Unidos e para a Europa foi uma grande, gigante crise. Para nós não nos atingiu. Porém, quando nos atingiu, em 2014, nós fomos rapidamente do processo de crise para o processo de recessão econômica e praticamente o Brasil parou e faliu naquele momento. Ainda para ajudar, nessa época, saiu um monte de como é que fala? Denúncias sobre empresas gigantes do Brasil que tiveram que parar de vender por conta de estar entregando o produto errado, vendendo errado, baixa qualidade, deu aquele rolo com a JBS, corrupção, desvio de dinheiro, que foi quando deu todo o estouro que vocês já conhecem. E a população passando por uma situação de recessão econômica. Diferença entre crise e recessão. Acho que já expliquei, mas só vou explicar rapidinho de novo. Crise econômica é quando o país já não está mais tendo lucro e as empresas não estão contratando, porque elas não estão vendendo, então elas não estão contratando pessoas. Está parado o mercado de emprego, certo? Recessão econômica é quando as empresas não estão vendendo, não estão contratando e começam a fazer demissão, a demitir pessoas porque não tem mais condições de pagar funcionário, porque não estão vendendo. Então, elas não vendem, elas não compram, elas não contratam e também demitem pessoas. Aí o país entrou em recessão econômica, e foi o que nós vivemos ali naquele momento no Brasil, certo? Era o governo da Dilma e depois assumiu o Temer, enfim, toda aquela situação que vocês acompanharam. Para dar um exemplo interessante também, só para ter mais um, sobre interdependência e integração econômica, eu vou explicar assim, eu vou colocar um exemplo do dia a dia de vocês, tá bom? Então, a professora manda vocês fazerem um trabalho, e esse trabalho é um desenho, e vocês vão fazer em dupla, a professora disse que vocês vão fazer em dupla, ou seja, aí há um processo de integração, vocês vão se unir para fazer o desenho, vão pensar juntos, vão criar estratégias juntos, tá? Para os dois lucrarem em nota. Tudo isso vocês vão pensando na economia também, tá? É uma metáfora, só para compreender. Aí o que acontece? Você é uma pessoa que não sabe desenhar muito bem, né? Então a galera não tem ninguém que quer fazer com você o trabalho, porque você não sabe desenhar bem. Mas você tem os melhores lápis da sala, você tem o melhor material escolar da sala. Qualquer desenho que se faça, se usar o teu material, ele é o melhor que vai sair. Brasil tem as melhores matérias-primas, certo? Ele pode não ter a melhor mão de obra e nem tecnologia, mas ele tem as melhores matérias-primas. Vamos fazer um acordo, tá? Aí o teu colega se junta contigo porque tu tem o melhor trabalho, a melhor material e você tem ideias excelentes, só você é péssimo para desenhar. E esse teu colega, por sorte, ele é excelente desenhista. Ele é maravilhoso, ele faz desenhos perfeitos. Vocês se juntam. Um tem ideia, o outro acrescenta, um desenha e usa o material do outro para pintar. Não tem chance do trabalho dar errado. Vocês estão fazendo um processo de integração e interdependência. Porque sem os lápis do outro, o que desenha bonito pode até desenhar bonito, mas ele depende do lápis e da ideia do outro, porque ele não é muito bom de ideia. Agora, o que tem as boas ideias e os lápis, ideias e lápis não fazem trabalho de escola. Ele depende do desenho do colega. Então, estabeleceu-se uma relação de interdependência. Muito bem. Aí, vocês concordam, fazem o desenho na sala, certo? Deu tempo de fazer o desenho na sala, de criar a ideia na sala, tá perfeito.
aí começam a pintar, só que faltou terminar de pintar e de desenhar algumas coisas. O colega, a tua parte de ceder os lápis a parte de de ceder o lápis e a ideia já está feita. O outro precisa terminar de desenhar. Empresta os lápis para ele levar? Claro, ele pode usar essa matéria-prima, pode levar. Aí ele leva os lápis para casa e o desenho também, tá? Para terminar em casa. Tá tudo certo, tá tudo perfeito. A entrega é no outro dia. Aí acontece que esta pessoa, quando vai sair de casa, não tem ninguém para levar ela para a escola, porque os pais já saíram, coisa assim, e ela coloca as coisas na mochila e vai a pé para a escola. Só que no caminho vem as intempéries, vem as situações adversas. Ele acabou pegando, do nada, era verão, e veio uma bomba d'água, assim, né? Choveu, aquelas chuvas de verão, e o trabalho dele dentro da mochila, a mochila é de tecido, e o trabalho acabou molhando, pegou chuva e molhou. Isso significa o que nos países? Pode ter uma catástrofe climática, pode ter uma guerra, intemperismos com excesso de chuva, falta de chuva, aniquilando a agricultura, enfim. E aí tudo aquilo que você usou do outro. Agora, além de dever para o professor o trabalho, você deve material e deve o trabalho para o seu colega também, certo? Eles vão entregar o trabalho, chega a hora de recolher e o professor diz, ó, gente, como era para ter entregue ontem na sala, os que ficaram para entregar depois, se não me entregarem hoje, vão tirar 0. O trabalho de vocês molhou, aniquilou, tira 0. Entraram numa crise brutal, certo? E o pior detalhe, há uma possibilidade de, além de entrarem juntos na crise, países interdependentes criarem uma crise entre si. Porque aquele que fez toda a ideia, que te emprestou os lápis, vai dizer assim, poxa vida, olha só agora a situação do nosso trabalho. Eu estava fazendo tudo com você, você deveria ter posto numa pasta, você não poderia ter deixado molhar. Aí o outro justifica assim, como eu ia adivinhar que ia acontecer um conflito civil, que ia acontecer um intemperismo, um excesso de chuva, né, no caso, para eu me precaver. Eu não tive como, eu não pensei nessa possibilidade. Então, faltou estratégia, faltou um pensamento das possibilidades que poderiam acontecer, né? Tudo isso. É assim que acontece em países que estão interligados, que têm interdependência e integração econômica. Eu espero que o exemplo da loja e o exemplo do desenho tenha ajudado vocês em alguma coisa, só para mostrar que as situações econômicas que geram interdependência entre os países, elas acabam gerando isso e, claro, consequências sociais e culturais, que daí é aquele processo que sociólogos chamam, que a gente em sociologia chama de não é globalização. A globalização fica mais para o critério econômico. Em sociologia a gente chama de mundialização, que é quando ultrapassa a fronteira econômica e entra nas fronteiras sociais e culturais. É quando você passa a adquirir hábitos de outras culturas, quando você passa a comer de acordo com a produção para outras culturas, quando você começa a ter, voltando lá no início da aula, quando você começa a ter um novo ethos, ou seja, uma nova forma de se comportar da população, por causa desse processo de interdependência e integração econômica. Hoje, de cada 10 jovens no Brasil que você pergunta se ele prefere um prato de feijão e arroz ou um lanche, um X, essas coisas assim, de cada 10, 8 respondem que preferem o X, o lanche, do que feijão e arroz, sendo que essa é uma comida importada e que não nos pertence, não é nossa, para ver a forma como essa integração e essa interdependência interferem na cultura, nos costumes e na sociedade. Vou passar um trabalho para vocês agora para fazer lá. Quem prestou bastante atenção na aula e foi fazendo anotações vai se dar super bem, tá? Os demais vão ter que correr um pouquinho atrás da máquina. Como eu disse, eu estou aqui para explicar para vocês agora de manhã, tá? Aquilo que for necessário, tá bom? Vou passar o trabalho.